boa noite. Hoje é quarta-feira, 6 de outubro de 2021. Está começando com vocês o programa Atividade. 28 anos no ar, caminhando para a terceira década de sucesso de um programa que, na sua formatação, é o mais longevo e o mais acreditado no mercado televisivo do Rio Grande do Sul. Eu não tenho a menor dúvida disso, pelo comandante que é aqui, o José Silvas, que criou esse programa e mantém essa tradição de quase 3 décadas com pessoas do alto, alto coturno, para usar uma linguagem militar, do ponto de vista da cultura, da intelectualidade, e que trazem para vocês aí as informações e os conteúdos importantes sobre assuntos diversos, variados da nossa sociedade. Nesta quarta-feira, neste momento, a temperatura está em 21 graus centígrados, né? A temperatura bem agradável, a primavera já está por aí. E, naturalmente, nós vamos ter ainda na semana que vem um pouquinho mais de frio e o frio está se despedindo para termos temperaturas mais elevadas nesta primavera-verão que chega daqui a pouco. O programa Atividade está sendo indo ao ar sempre pela Claro Net TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. 28 anos no ar, um programa consagrado. Bom, nós sabemos que o programa Atividade tem a característica de trazer como convidados seus parceiros do programa há muitos anos, como Percival Pugina. Pugina, muito obrigado pela tua presença aqui, é sempre muita honra tê-lo aqui presente em pessoa. É muito bom estar nesta mesa aqui durante tanto tempo, né? É verdade, é um tempo bom para nós aqui batermos contigo, um papo. com o Cláudio Candiota. Muito bem, e à esquerda, na minha posição geográfica, à direita de vocês, porque Cláudio só Candiota. por um acidente que eu estou na esquerda. Mas olha, é uma satisfação muito grande. Cada vez que eu venho aqui, encontro o mestre Pugina. Mestre Pugina. É uma honra, um privilégio, lembrando o nosso amigo Mendes Ribeiro. E o mestre em economia, em comunicação, que é o Silvio Lopes. Olha, vou te dizer, que honra. Muito bem, uma quarta-feira que certamente vão ter muitos assuntos importantes, interessantes aí a discutir, a debater e passar esse conteúdo para você, telespectador, que é um telespectador fiel, né, aqui ao programa Atividade, que sabe que ao sintonizar o Atividade você está tendo informação, está tendo conteúdo, podendo contrapor aí as suas ideias e tal, mas formar, de certa maneira, um juízo de valor sobre as coisas que estão acontecendo. E haja coisas acontecendo neste país, né? Tantas coisas patéticas acontecem neste país. E só no Brasil poderia acontecer mesmo. O programa Atividade tem a característica de começar pelo futebol. Nós vamos passar rapidamente aqui, só lembrando que a dupla Grenal está jogando, o Inter está jogando agora, começou agora às 7 horas da noite, lá em Fortaleza, contra o Ceará. Se ganhar, o Inter vai ficar lá em cima e vai ajudar o Grêmio, porque o Ceará também está disputando com o Grêmio ali na intermediária a questão de ficar na primeira ou ir para a segunda divisão. E às 9h30 ainda desta quarta-feira, aqui na Arena do Grêmio Futebol Porto Alegrense, já com público também, já teve no final de semana, vamos ter Grêmio versus Cuiabá. Eu acho, como gremista, Candiota, que se o Grêmio não conseguir a vitória, vai ficar com uma situação realmente muito difícil de sair desta situação, porque vai pegar depois os times mais fortes, né, em que ele está sempre perdendo. Ele já perde para esses times considerados da segunda ou terceira linha do futebol brasileiro. Candiota, qual é a tua expectativa como gremista? Rapaz, eu não consigo entender o que está acontecendo, porque como eu não entendo nada de futebol, eu de repente, porque para mim é de repente, porque quem está acompanhando está sabendo. De uma hora para outra o time ganhava tudo, não sei o quê, não ganha mais nada. Não ganha mais nada. Eu não consigo entender o que É verdade, tá nem nós gremistas. A minha expectativa é mais assim de orações, assim, de repente. Está orando. Na verdade, eu acho que nem o Grêmio sabe o que está acontecendo, né? Talvez saiba, alguém saiba lá, e não tenha coragem de tocar na ferida que está realmente acontecendo. Eu tenho amigos, eu tenho falado aqui no programa, viu, Pugina, conselheiros do Grêmio, e eles dizem que o grande problema de um time de futebol, como é o Grêmio Futebol Porto Alegrense, e isso naturalmente serve para os demais clubes, é quando há racha no vestiário. Né? E o Grêmio tem 4 ou 5 rachas, 4 ou 5 grupos, e enquanto esses grupos estiverem divididos, um vestiário dividido não tem como prosperar, não é, Pugina? Uma casa não pode lutar contra si mesma, né? E é o que acaba acontecendo muitas vezes, em função de vedetismos, ciumeira entre os jogadores. Né? Isso é comum. O Grêmio está realmente numa situação, acho que o Candiota diz bem, é surpreendente. Eu acho que ninguém, em sã consciência, poderia esperar algo tão ruim, né? Tantas derrotas consecutivas e uma posição
precisando da recuperação e não conseguir sair do atoleiro onde ficou. Imagino que a torcida gremista deve estar sofrendo. Como o Internacional também não está muito confortável ainda na posição dele, embora esteja bem melhor do que o Grêmio, se percebe claramente que para enfrentar um time como o Atlético, ele tem futebol para 45 minutos, talvez um pouquinho mais. E aí começam os jogadores, por algum motivo, que deve ter a ver com o preparo físico, os jogadores começam a ficar cansados. Isso foi visível no último jogo. Nós poderíamos ter ganho aquela partida e acabamos perdendo, porque enquanto o Atlético, que corre muito, fez 5 substituições, o Internacional fez apenas uma. Né? Então, alguém dormiu no ponto. Né? Faltou gás, né? Eu que não entendo de futebol, estou em casa assistindo e eu vi que os caras não conseguiam mais chegar na bola. Todo mundo via, só quem não via era o treinador do Internacional. Não. Essas são coisas que acontecem, essa é uma coisa interessante. Bom, eu quero lembrar para vocês o seguinte, apesar do programa estar sendo ao vivo aqui, nós temos câmeras aqui, o pessoal, a maioria é colorado, né? Tem esse defeito, esse pessoal aqui da área técnica. O Beto aqui vai nos informar quando os gols do Ceará começarem a acontecer, tá, Beto? Ele é então, secador, nós vamos manter a informação aí sobre o desenrolar do jogo do Internacional em Fortaleza contra o Ceará. Que o Grêmio é às 9h30 da noite. Mas olha aqui, eu não entendi então. Tu não disseste que se o Inter ganhar do Ceará, não é bom pro Grêmio? Sim, mas como gremista, o que eu vou fazer? Pô, mas aí tu vai torcer pro o Grêmio cair para as... Mas é que não adianta. Olha que situação. É que não adianta os outros perderem, porque o Grêmio não se ajuda. Não adianta os isso outros aí é gabinete do ódio. Gabinete do ódio. Gabinete do ódio. Que a gente gremista aprendeu o seguinte, o Grêmio é que não se ajuda. Não adianta o Ceará perder, o Bahia perdeu pro Santos ontem, ajudou o Grêmio, o Santos ganhou, ajudou foi o Santos que ganhou do Bahia ontem, né? Eu não sei quem ganhou. Se ganharam do Bahia ontem, o São Paulo, sei lá, um desses times ganhou do Bahia, e o Bahia é adversário do Grêmio. O Bahia está ali, junto com o Grêmio, na área da degola do campeonato. Então não adianta, se o Grêmio não se ajuda, os outros times não adianta perderem, aqueles que estão concorrendo com o Grêmio aí, por esta questão do descenso ou não da primeira divisão do futebol brasileiro. Ok, vamos falar um pouquinho sobre o Banrisul, que é nosso patrocinador aqui do Atividade. Banrisul Digital. Claro, o Banrisul hoje, todo digital, o Banrisul tem uma história extraordinária, né? No mercado financeiro e bancário brasileiro, é o único banco estatal do Estado do Rio Grande do Sul, que hoje está operando, desde a reforma bancária de 86. E o Banrisul desempenha um papel extraordinário, não só na área do agronegócio, o agronegócio do Rio Grande do Sul só chegou onde chegou, porque lá no começo o Banrisul financiou e ainda continua operando, mas hoje o Banrisul tem uma carteira de investimentos e de aplicações financeiras importantes para todos os meandros da economia do Rio Grande do Sul. Por exemplo, o Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Vamos ver esta mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem, vamos começar agora o nosso tour gastronômico, que sempre tem aqui na Atividade um tour gastronômico pelos principais restaurantes, as casas gastronômicas do Rio Grande do Sul. Por exemplo, Armazém do Queijo. Nesta sexta-feira, dia 8 de outubro, dia 8, portanto depois de amanhã, o Armazém do Queijo irá servir a lasanha bolonhesa. Reservas pelo WhatsApp 98 020 71 07 ou pelo telefone fixo, também temos lá, 33 92 0085. O prato desta sexta-feira sempre será para o jantar, observe bem, lembre-se. Quanto custa, Pugina? 52 pilas só o prato. E esse prato serve em média para 2 ou até 3 pessoas. De repente o cara não está muito esfomeado, pode 3 pessoas degustar esse prato lá do Armazém do Queijo. Antecipe a sua encomenda, números de pratos são limitados. É importante dizer, né, que o Armazém do Queijo, o Empório Gourmet, do João Tumeleiro, o tumeleiro que está sempre aí sorridente, porque afinal de contas o empreendimento dele está tendo enorme sucesso em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Temos padaria,
queijaria e mercearia gourmet aqui na cidade, em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha, não precisando ir lá na Serra Gaúcha como antigamente, né? A gente tinha que subir a serra para degustar essas maravilhas aí. Agora o João Tumeleiro trouxe aqui para Porto Alegre, lembrando que o Armazém do Queijo fica na Murilo Furtado 254, bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Queijos, frios, especiarias, conservas, pães, massas, pizzas, chás, biscoitos, geleias, doces, patês, veja só, vinhos espumantes, salmão, camarão, pato, marreco. O Beto aqui gosta muito de marreco, cestas para presentes e pratos prontos. E cestas para presentes, agora você chegando a primavera, verão, aí você quer presentear o aniversariante, a noiva, o noivo, a esposa, o marido e tal, nada do que uma cesta, né, para presentes lá do Armazém do Queijo. Ligue para lá, se informe as condições e tal, faça a sua encomenda e desfrute destas delícias oferecidas pelo Armazém do Queijo. Que maravilha, olha só, coisas extraordinárias acontecem, né? Vamos falar um pouquinho também do Supermercado Zafari, sempre aqui prestigiando a atividade, né? Há muitos e muitos anos, o Supermercado Zafari, que é um orgulho nosso, é o 8º supermercado no Brasil, em tamanho, em qualidade. Supermercado Zafari, que nos orgulha muito. Supermercado Zafari, que também está em São Paulo, lá fazendo grande, enorme sucesso, não só junto à gauchada que está lá em São Paulo, mas também entre os paulistas e aqueles que vieram do norte, do nordeste, tal, que hoje fazem o poderio que é a capital paulista, São Paulo. Campanha institucional do Supermercado Zafari, sabe qual é? A vida acontece quando a gente se encontra. E, naturalmente, o supermercado deixou de ser, né, Pugina? Um local apenas onde tu vai comprar e tal, não, tu vai lá para festejar o seu dia, vai festejar a sua compra, vai congraçar com as pessoas, leva sua família, seu filho, sua filha, sua mulher, sua esposa, seu namorado, enfim, com os amigos. E lá no Supermercado Zafari sempre tem um lugarzinho lá, um sofá, umas cadeiras, você senta ali e tal, desfruta um bom papo e depois compra produtos de qualidade e o atendimento de primeira. Supermercado Zafari, a vida acontece quando, claro, a gente se encontra. Acompanhe aí. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, nossa atividade são 19 horas e 9 minutos, a temperatura permanece em 21 graus centígrados, como estava desde o início do programa. Bom, a equipe do governador Eduardo Leite e também do prefeito de Porto Alegre estão viajando pela Europa, a França, enfim, alguns países lá da Europa, para atrair investimentos, né? O governador tem um áudio aí e um vídeo que mostra uma realidade que ele conseguiu trazer para cá, um grande evento, o Salt Summit, que deverá acontecer no Rio Grande do Sul. Esse VT aí, o governador dá essa explicação e mostra que vai ser uma coisa muito boa para o nosso estado sediar este evento internacional. Vamos acompanhar. Agora está confirmado, o Rio Grande do Sul é sede do próximo Salt Summit, que nós pretendemos realizar ainda no mês de março do ano que vem. Essa edição do Salt Summit em Porto Alegre é uma edição para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para todos aqueles que apostam na inovação como um caminho para o desenvolvimento, um evento que é reconhecido no sul da Europa, que vai conectar o nosso ecossistema, nossos ecossistemas de inovação, a esses ecossistemas europeus, ajudando a alavancar o nosso desenvolvimento a partir do futuro. Eu sempre digo que o Rio Grande do Sul vive sempre orgulhoso do seu passado, mas nós devemos viver de futuro e é para lá que a gente vai. Montamos um plano estratégico para a inovação e a tecnologia no Estado, desenvolvemos nossos ecossistemas, temos a rede de colaboração entre startups, a academia, os empresários, o poder público, e agora com esse grande evento a gente consolida essa posição para que cada vez mais o Rio Grande do Sul seja não apenas uma referência nacional, como já é a inovação, mas uma referência para o mundo. Vamos em frente. Muito bem. Aliás, essa questão, né, Pugina, quero começar contigo aí, porque o Brasil sempre foi um local atrativo para investimentos. O último dado de uma instituição internacional, eu acho que sediada pela Oxford University, estabelece que no mundo inteiro hoje existem cerca de 28 a 30 trilhões de dólares.
são capitais chamados por alguns especulativos, mas capitais que estão buscando locais para investimentos, quer dizer, países, oportunidades de negócios, e esses capitais, eles fluem daqui para lá e depende, claro, da atração de cada país. Eu vejo que é muito difícil, deve ser, né, Pugina, vender o Brasil, com toda essa parafernália, com coisas patéticas que existem, sobretudo na área jurídica, quer dizer, essa insegurança jurídica não pode atrair muito investidor, não, Pugina? Jurídica e política, né? Sim, política, institucional. O Brasil se tornou, dadas as circunstâncias, os acontecimentos, na perspectiva internacional, um país visto com certa desconfiança, em que pese a pluralidade dos atrativos que o Brasil deve proporcionar e tem condições de proporcionar, e na prática proporciona a quem investe aqui. Mas o fato é que a propaganda, a má publicidade que chega do Brasil, vejam bem, ao exterior, provoca essa reação. E aí tem muita gente responsável por isso, e eu culpo os grandes grupos de comunicação que, como todos podem perceber, estão em campanha permanente para agir contra o governo, contra o presidente da República. Contra o Brasil. Por consequência, contra o Brasil. Eu não me importaria que houvesse críticas ao governo, críticas sem fundamento, mas na proporção e na intensidade, isso demonstra algo mais, é muita coisa. É muito insistente, é muito persistente. Hoje, os grandes veículos, eles não mais noticiam fatos. Eles noticiam o que querem noticiar, não transmitem as boas notícias, e é isso que chega lá fora. Porque internamente, nas redes sociais, Candiota, há resposta a isso, há uma divulgação interna. Mas as redes sociais internas não têm comunicação com os países do mundo, tá? Com os países que concorrem contra o Brasil. Não, quer dizer, o que sai daqui para lá é aquilo que os grandes veículos distribuem como informação e que os correspondentes estrangeiros radicados aqui, na mesma linha, mandam para lá. Resultado é ruim para o Brasil e, para mim, na minha perspectiva, é de uma perversidade, porque todo investimento que não vem para cá, todo o dinheiro que eventualmente saia daqui, de vez em quando sai, todas as coisas boas que podem acontecer e não acontecem, vão criar pouco problema para ti, Candiota, vão criar pouco problema para mim, vão criar pouco problema para ti, vão criar pouco problema para nossos telespectadores, em sua grande parte, mas para o pobre do Brasil, para aquele que está batendo calçada procurando emprego, que está precisando de investimento, que cria postos de trabalho, esses vão pagar, como já estão pagando, mais cara a conta dos preços que sobem, de investimentos que não vêm, de oportunidades perdidas. Mas parece que tudo é válido se for para produzir um efeito político de derrubar o presidente da República. E aí eu fico pensando, interessante, se tu sair com um cartaz na rua, fecha o STF, tu vai ser... Antidemocrático. Vão te procurar para saber que história é essa, tu é um antidemocrático. Se tu disser, fecha o Senado Federal, nem idem. Mas se tu disser, tu botar fogo numa imagem, num boneco do Bolsonaro, se tu disser, fora Bolsonaro, não, aí pode, aí tá liberado. Por sinal, recebi de um professor de português a seguinte, quando o sujeito disser fora Bolsonaro, escrever isso, no cartaz, está dizendo, presta atenção, exceto Bolsonaro. Porque o que ele, na verdade, quer dizer é fora, vírgula, Bolsonaro, ponto de exclamação. É verdade. Fora Bolsonaro, assim, sem vírgula e sem exclamação, é exceto Bolsonaro. Pugina, antes de passar aqui para o Candiota, essas questões que tu colocas aí, ela suscita muitas coisas. Por exemplo, assim, quem leu aquele livro Casa Grande e Senzala,
do Gilberto Freire, o Freire que deu certo no país, né? Outros não deram certo, tal de... como é o cara da educação aí, isso não deu certo. Mas o Gilberto Freire tem um livro que eu sugiro, quem não leu ainda, Os Casa Grande e Senzala. Nesse livro, o Gilberto Freire fala o seguinte, que o Brasil ainda, e hoje, é muito atual. O Brasil nunca foi uma civilização, ele nunca foi civilizado, ele foi sifilizado. O que ele quis dizer com sifilizado? Lembra que tempos atrás a sífilis, gonorreia, sífilis, era um mal sexual que permeava a sociedade, mortes e doenças e tal. E ele quis dizer com isso que o Brasil é o Brasil da permissividade e da degradação moral. E o Brasil continua sendo isso aí. O Brasil nunca foi uma nação, e não sei se um dia virá a ser, da forma como nós estamos civilizados, conforme Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala. Eu já mencionei aqui várias vezes, né, que a Constituição de 88 implantou o socialismo no país. É uma Constituição socialista, só pode de uma Constituição socialista sair um país socialista. Então o Brasil é um país socialista. E foi dominado desde o começo por esquerdistas, começa lá no Fernando Henrique. Se pegar todos os presidentes, desde a Constituição de 88 até o Bolsonaro assumir, todos eram de esquerda, todos se envolveram em denúncias, confusões, exceto o Itamar Franco. Itamar Franco, o único rolo é que ele foi no carnaval, uma mulher ficou do lado dele, tiraram uma foto, não sei o quê. Mas fora isso... Passou a calcinha da mulher. Ele, fora isso, passou íntegro, né, o Itamar Franco. Né? Por isso, talvez Deus tenha levado ele antes, para ele não ver esse horror que se transformou o Brasil. Aí se consolidou o socialismo e associado a isso vem a corrupção, a roubalheira. Vocês podem ver o que são os países de esquerda, que o índice de corrupção vai à lua. E foi o que aconteceu com o Brasil. Né? O Brasil foi destruído pelo socialismo, mas só o Brasil não, 100% dos outros países que foram dominados pelo socialismo foram destruídos. Mas eles insistem, eles não aprendem. Né? Eu tenho falado aqui que, para a gente ver mais ou menos o que está acontecendo, assim, de que lado está a esquerda. Se a esquerda é contra, é bom para o povo, para as pessoas honestas do país. Se a esquerda é a favor, sai, foge, porque é péssimo para o país e para todo mundo. E basta ver que a esquerda defende a democracia aqui, que não é democracia, né? Já cansei de dizer, até brincam comigo quando eu digo que é um simulacro de democracia, mas eu sei que tem vários telespectadores que concordam comigo e vários, até constitucionalistas, etc., já concordam também com essa linha. Né? O Brasil não é nem nunca foi, a Constituição de 88 criou castas, tem 59 mil indivíduos com foro privilegiado, isso não existe, em parte nenhuma do mundo, não tem. Mas tem aqui castas, né? Tem um grupo de privilegiados que não tem redução de salário, não pode ser demitido. Isso não existe nos países livres, não existe, mas existe aqui. E agora quem é que está falando mal do país lá fora? A esquerda. Os jornalistas de esquerda, as emissoras de esquerda estão demolindo o Brasil. E a gente escuta a gente dizendo que o governo atual é o pior governo, é um péssimo governo. Péssimo governo é daqueles que destruíram o Brasil. E quando eles saíram fora, quando a esquerda saiu do governo, tinha 14 milhões de desempregados, numa época em que a economia estava bombando. Agora tem 14 milhões de desempregados, com a maior pandemia da história do planeta, nos últimos 100 anos. Significa o quê? Que uma administração de esquerda é tão ruim ou pior do que esse vírus maldito que saiu de onde? De uma ditadura comunista da China. Ou seja, o vírus é de esquerda. Por isso que a esquerda muitas vezes está do lado do vírus. É o que a gente tem ouvido por aí. O problema é encontrar uma rede de televisão, de comunicação que tenha alcance internacional, que não seja de esquerda, né? Pois é. Porque eles estão todos aqui unidos, né, para destruir. Porque, na verdade, né, Pugina, o que a esquerda está querendo voltar? Ela está querendo voltar para continuar na mamata, continuar a destruir o Brasil e acabar com a destruição que eles não conseguiram acabar. Eles querem prosseguir o processo de destruição. Prosseguir o processo de destruição. Embarcando na menção que fizeste ao Gilberto Freire, dizendo que o Brasil era um país civilizado, ele era portador de uma DST, eu quero dizer que hoje nós temos prostitutas que transmitem também sífilis ideológica,
que afeta a mente das pessoas a ponto de produzir isso que nós estamos aqui descrevendo como consequência, para desagrado de uma parcela da sociedade brasileira, entre a qual eu me incluo, que acho simplesmente indecente o que é feito. Eu não quero dizer, repito, que o governo não esteja sujeito a críticas, mas não se minta lá fora ou para fora, nem aqui para dentro, a respeito da nossa realidade. Porque essa ideia que eu vi em cartazes portados no exterior e também aqui, ditadura nunca mais, transmitindo a ideia de que nós estamos sob uma ditadura, vamos perceber que numa ditadura quem manda é o líder máximo, é o presidente, é o chefe do governo, é o presidente da República, é aquele que tem a caneta, é o chefe do Poder Executivo. Esse é que pode ser o ditador, só ele pode ser ditador. E ele manda no Congresso, no Parlamento. Se o Parlamento não o obedece, ele fecha o Parlamento, ele prende congressistas, ele tira deputados lá de dentro até compor a sua maioria. Ele manda nos juízes, manda no judiciário. Isso é que faz o ditador. Bom, aqui é bem o contrário. O presidente é submisso ao Poder Judiciário, como deve ser um Estado de direito, cumpre as determinações do Congresso, vê os seus projetos serem derrotados, se esforça para compor uma maioria lá dentro e não consegue. Recebe pau da imprensa. Um ditador, fecha jornal, estabelece a censura. O presidente xinga algum jornalista, fica brabo com o noticiário que sai a respeito dele, fica indignado, mas não fechou nenhum jornal, não prendeu nenhum jornalista. Mas que diabo de ditadura é essa que vem aqui no Brasil e que vendem lá fora como algo que existe aqui? Vejam a irresponsabilidade, a desonestidade intelectual. Quem faz isso aqui é o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, que fecha veículo, censura jornalista, fecha a rede social, desmonetiza aqueles e só desmonetiza aquele que os desagrada, como fazem os ditadores. Aliás, a esquerda não só se o Bolsonaro xinga muitas vezes, o Jânio Quadros fazia muito disso, né? O Jânio Quadros dava pataquada na imprensa e dizia que tinha que dar mesmo. O Jânio Quadros, em 61, quando ele ganhou a prefeitura de São Paulo do Fernando Henrique Cardoso. Então, na verdade, hoje, é evidente que a gente não pode falar essas coisas, mas tem gente, algumas autoridades, que ainda usam esse instrumento que a esquerda sempre usou, de demitir, pedir a cabeça dos jornalistas que estão incomodando a esquerda. Sim. E hoje existe, claro que não posso dizer, mas hoje existe pressões de governantes para que determinados jornalistas não sejam admitidos ou que sejam calados. Existe hoje. É por isso que essa coisa não vem do presidente da República, não vem do governo central. Pelo contrário, se há alguém que hoje defende a liberdade de imprensa, esse único é o presidente Jair Bolsonaro. Porque enquanto se escuta tudo isso que vocês mencionaram, chegamos a essa aberração que o Supremo Tribunal mandou prender um congressista, um deputado federal, e a Câmara confirmou. Isso é uma coisa, se você contar isso na Suíça, você não sai lá, você vai se internar no hospício e vai morrer na Suíça. Quer dizer, os caras mandaram contra o seu próprio direito de expressão. Isso é uma coisa inacreditável, pois aconteceu aqui no simulacro de democracia. Porque em democracia não acontece isso. Não tem jornalista preso, não tem preso político. Aqui tem um presidente de um partido que está preso. Por quê? Porque disse lá, sei lá o que nem sei o que ele disse, mas tão pouco interessa. Mas tem o direito de dizer. Deveria responder pelo que ele disse, deveria responder no primeiro grau. Pronto, responde no primeiro grau. Aí aquele que se pelo que seja, aquele lá que se sentiu ofendido, não crime de imprensa, não crime de imprensa. Seja lá quem for que se sentiu ofendido, que eu já nem me lembro mais o que ele falou. Ele entra com uma ação contra esse Roberto Jefferson e pede indenização por dano moral. Mas vai ganhar, vai perder, vai recorrer, enfim, tal, deu. E se condenado, paga a indenização. Acabou. Isso é como funciona nas democracias.
No Brasil, não. Se ele fez uma ameaça, vai responder por distanciamento, não pode cortar a arma, não pode se aproximar não sei quantos metros. Sim, vai ter lá as punições estão previstas. Mas tem um jornalista da Folha da Manhã, não sei, Folha da Manhã que chama, né? Chama da Manhã. O cara disse que queria matar o Bolsonaro. Ele fez uma coluna, ele fez uma coluna dizendo que ele queria matar o Bolsonaro. E não acontece nada para ele. Não, mas aí pode. Aí pode. Então, esse é o problema do nosso simulacro de democracia. E aí é bem típico da esquerda essas frases de efeito, né? Que está dentro daquele sistema do assassinato de reputações. Então, antes da eleição, o Bolsonaro era genocida. Não, genocida foi depois. Ele era fascista, ele era homofóbico, fascista, ditador. Ele era misógino, tá bom. Ganhou a eleição com todas essas qualidades, né? Ganhou, muito bem. Nem sei como é que não ganhou no primeiro turno, mas vamos deixar por aí. Aí, depois que ele assumiu, aí ele virou, como veio a pandemia, genocida. Bom, como o Brasil não está entre os primeiros, ao contrário, o Brasil é o que tem melhor desempenho no combate, mérito dos médicos que estão salvando milhões e tal, etc. Tal. Muito bem, mas ele agora é genocida. O ditador chinês, que a esquerda adora, não, esse não é genocida. Apesar dele ter escondido do mundo, lá atrás tentou disfarçar, né? Fechou a tal da Wuhan para dentro da China e não fechou para o resto do mundo, saíram milhões de pessoas contaminando o mundo. Bom, então se tem algum genocida por aí, vamos investigar esse cidadão. Pode ser por dolo ou culpa, mas é certo que saiu de lá. O vírus, se foi por descuido ou não se sabe, mas que ele mentiu, é fato incontroverso. Né? Mentiu. E que fechou o Wuhan para dentro da China e não fechou para o resto do mundo também é fato. Então, se quer para procurar culpado, vamos procurar por aí. Né? Agora, o culpado são os presidentes. Então, eu quero saber o seguinte, se o Brasil está em terceiro lugar em vacinação, por exemplo, o Bolsonaro é negacionista. Então, os outros 190 países, seus respectivos primeiros ministros, presidentes, também são negacionistas. Então, assim, vê que não dá para entender essas frasezinhas. Eles adoram. Agora, a esquerda, que veio com aquele trololó, por causa de uma série de medicamentos aí, que eles diziam que os medicamentos sem eficácia comprovada, sem eficácia comprovada cientificamente. Muito bem. Isso eu quero dizer. Agora, eles mudaram. Mudaram porque esses medicamentos são usados no mundo inteiro, alguns há 70 anos, outros há 40 anos, etc. Bom, e não está colando muito bem. Então agora eles inventaram outra, que é a ineficácia foi provada cientificamente. Ele mudou o discurso agora. Tá? Esses medicamentos, que alguns chamam de kit Covid, que não existe kit Covid. Quer dizer, a esquerda botou esse apelido. O que existe são 30 medicamentos off-label que o médico receita se quiser, se não quiser não receita, e o paciente aceita ou não aceita, enfim, é um problema do médico, o paciente, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei qual é o bom, qual é o ruim. Mas tem até médico, repetindo essa falácia de que agora esses medicamentos têm ineficácia científica comprovada. Então eu vou dizer uma coisa para os senhores, não existe nada em relação a essa doença comprovado cientificamente, nada. E por uma razão, nem a vacina. Nem a vacina. Claro, nem a vacina. Nem a vacina. O que existe são evidências. Uma das evidências é o seguinte, onde estão aplicando vacina, estão caindo os casos. Oba, então eu tenho aqui uma evidência. Mas comprovação científica de uma doença que surgiu há 1 ano e meio atrás e de vacinas que surgiram há 1 ano, a comprovação científica vai ocorrer daqui 3, 4 anos. Agora, por que nós estamos tomando vacina? Eu tomei as 2, vou tomar a 3ª, a 4ª, quantos precisar, porque eu preciso viajar e eu vou precisar das vacinas. Pronto, acabou. Vou tomar 10 vacinas se precisar. Agora, comprovação científica não tem. Então, não exija comprovação científica de 30 medicamentos. Porque não vai ter são off-label em relação a essa doença. Entendeu? E os médicos, os bons médicos, não aqueles que fazem de conta que são médicos e que não exercem medicina, dão palpite em TV. Esses tu esquece, porque não entendem nada. Agora, os médicos aplicam medicamentos off-label desde que a medicina é medicina. E graças a isso que se desenvolve, a ciência se desenvolve em cima da experiência. Não tem outra maneira. Eu acho que nunca houve na história da humanidade, né, Pugina, um questionamento sobre esta relação do médico com o paciente. Nunca houve na história da humanidade.
Então eu fico às vezes muito até triste, né, de ver certas instituições da área médica condenarem inclusive médicos que estão fazendo aquilo que é da sua profissão. Médicos que na sua relação com o paciente têm autoridade médica, científica, né, através da sua orientação com o paciente, indicar este ou aquele medicamento, como sempre fizeram. Mas, Silvio, por que o se faz isso aí agora? Conselho Federal de Medicina disse que prevalece a autonomia do médico e a relação médico-paciente. O Simers tem uma propaganda na televisão em que repete isso todos os dias na rádio, na TV, em tudo que é lugar. Pois agora, quem entende de medicina não é mais o médico, nem o Conselho Federal de Medicina, nem o Sindicato dos Médicos. Quem entende de medicina agora são palpiteiros de TV e esquerdistas. Ora, se os esquerdistas são contra a indicação de que é bom, é de 99%. O problema todo, né, o candidato, é o seguinte, que também na área médica, nas lideranças médicas... Tem esquerda e direita. Exatamente. Também. A ideologia acaba dominando a mente deles. Então, tem determinadas autoridades da área médica que estão hoje punindo os médicos pelos médicos estarem fazendo aquilo para o qual estudaram e há muitos anos praticando. Então, isso que eu digo assim, eu fico pasmo de ver autoridades médicas fazerem isso, instituições médicas perseguirem os médicos que deveriam defender. E é por isso que eu faço aqui uma saudação ao presidente da Farsul, que foi o Gideão, que foi reconduzido ao cargo, porque os produtores rurais têm entidades que os representam e que brigam por eles. Não é o caso da medicina, que tem algumas instituições que sim fazem isso, mas outras estão punindo seus médicos. Para defender o quê? Uma ideologia. E isso é muito grave o que está acontecendo. Eu nunca vi na história da humanidade uma instituição responsável por uma categoria profissional tão importante, tão essencial na vida de todos nós, ser contra os seus membros, ser contra aqueles para os quais eles vivem para defender. Pelo então, menos, lamentavelmente, o Simers, o que o presidente vem aqui frequentemente, os representantes aqui do Rio Grande do Sul, que até participam aqui do programa de vez em quando, eles defendem a autonomia do médico, não pode ser de outra forma. Porque se continuar essa história, daqui a pouco, quando o senhor, a senhora quiserem ir ao médico, vocês vão ter que ir ao médico na companhia de um político da esquerda, um jornalista, de um promotor, de um procurador, de um juiz, de um desembargador, de um jornalista. Quer dizer, o senhor vai ao médico, mas a sua consulta vai ter que ser intermediada por essa meia dúzia de indivíduos que se atravessaram na relação médico-paciente. O presidente do Conselho Federal de Medicina, que, portanto, fala em nome de todos os médicos do Brasil e que exerce uma função de organização da atividade médica, defende exatamente a tese da autonomia do médico para receitar o que, a opinião do médico, vai ser benéfico ao paciente. Pois assim, está chamado, vai depor na CPI, convocado pela CPI para depor, por ter esta posição, como é que é? Cientificamente comprovado. A ineficácia é cientificamente comprovada. Dito isso por um senador da República. Não façam assim. Não façam isso por convicção. Simplesmente porque, no fundo, o que se está querendo com tudo isso, com esta pressão, com esta coerção sobre a liberdade do médico, é oficializar uma narrativa da qual eles precisam para um relatório e para acertar o presidente da República. Mas é tudo a mesma coisa sempre. É um absurdo. Não há outro móvel, outro motivo para qualquer ação política no Brasil. Eu tenho um amigo do tempo do Colégio Rosário que ele está fazendo um tratamento para o câncer, que não tem comprovação científica. Ele se submeteu a ser, acho que, não sei se o termo é cobaia, mas enfim, ele está participando de um experimento mundial, de um tratamento moderno, novo aí contra o câncer, já faz 5 anos. Ele teve que assinar um monte de documento para dizer que ele aceitava, porque aquele medicamento lá, que eu não sei o nome, nem vou falar, Deus me livre, tá? Não tinha, era um experimento.
Então, e assim que a ciência funciona, ele tem que pensar. Experimental. Bom, a verdade é o seguinte, já tinham dito para ele que ele estava lá do outro lado, já no outro plano. Né? E, no entanto, se submetendo a esse tratamento, indicado até por um médico aqui, famoso aqui do Rio Grande do Sul, ele fez esse acordo que vem lá de uma universidade nos Estados Unidos, não sei o que é e tal, e pronto. Agora, se a esquerda tivesse contra tratamento, ele estava morto. Aliás, o Pugina falou aqui no Senado Federal, né? Eu cada vez mais, eu acho que isso também é uma percepção da sociedade, questiona para que serve, afinal, o Senado Federal? Esse nosso para muito pouco. Não serve para nada. Olha aqui, ó. Os senadores, inclusive os gaúchos, nós temos 3 senadores, estão com a mente sifilizadas. Tem sífilis na mente. Porque, na verdade, é como disse o Gilberto Freire aqui, né, no livro Casa Grande Senzala, a civilização é a degradação mental. Né? Os 3 senadores do Rio Grande do Sul são uma grande decepção. Não, mas mim, até se tu me permite, eu tenho visto o senador Luiz Carlos Reis e o senador Lazier Martins brigando, mas eles estão lutando contra a maré. Eles estão lutando contra a maré. Esses dias eu ouvi uma entrevista de um dos deles, não me lembro qual dos dois, dizendo que tem, se não a metade, um número expressivo de senadores respondendo processos no STF. Sim. Então... É um número expressivo. É um número bem significativo. O que tu pode fazer? Ele tem que fazer um tambor aí, né? Tem outro que dia chegar o Lazier é que não tem repercussão. Não tem repercussão. Não tem repercussão porque a imprensa não quer repercutir qualquer coisa que vá nessa direção. Outro dia eu ouvi uma entrevista com o senador Lazier e ele estava contando que quando houve esta renovação em 2018, que entraram 2 senadores por estado, e ali aconteceu uma grande renovação no Congresso, ele e mais alguns resolveram convocar e criar um grupo do Muda Senado. Muda Senado. 22, conseguiram 22 de 81. 59 não se interessaram pelo assunto. E que mesmo desses 22, aos poucos o grupo foi se dissolvendo porque os participantes foram se afastando. Por que foram se afastando? Porque o líder pediu, porque aí é a tal história. O líder é quem distribui a grana das emendas, é quem distribui os cargos e os postos. Não convém, portanto, contrariar o líder. E aí esses tipos de grupos que podem se formar com as melhores intenções não resistem à pressão das lideranças comprometidas. Muito bem, vamos tomar um pouquinho de suco Petri, né? Vamos, suco passa aqui para mim. Suco de uva, suco de laranja. Porque o suco de laranja já tomaste, pô, tá tomando bastante. Que é muito bom o suco Petri. Né? Esse é o problema. Olha aqui, a sua sede pede saúde, a sua sede, claro, pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural. Sem adição de água, açúcar e conservantes. Sucos Petri, hoje temos aqui o suco de laranja, né? Em homenagem aos nossos 2 convidados especiais, eu sempre chamo convidados especiais, são os participantes da bancada, que hoje preferiram o suco de uva, aliás, ao suco de uva, preferiram o suco de laranja. Sucos, sendo Petri, não tem problema. E vamos falar agora, claro, nós estávamos recém falando sobre médicos, do SIMBAS, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que foi citado pelo Cláudio Candiota. Os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas. E é verdade, desde a primeira batida dos nossos corações, claro. Por isso, respeito ao ato médico, olha só, e defesa à condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós, e deveria ser também da classe política e jornalística. Valorize os médicos, valorize a vida. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, defender os médicos é defender a saúde, não só dos médicos, mas a saúde da sociedade. Vamos agora dar uma agitada na nosso tour aqui gastronômico, subindo ou descendo a Protásio. Lá Barranco. É o Barranco, né? Há 52 anos, né, no coração dos gaúchos, subindo ou descendo a Protásio. O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Complexo Barranco Barranquinho. Você pode fazer a reserva lá, você quer juntar um grupo de amigos, família, namorada, casal, namorados e casais, não tem problema. Ligue para lá e reserve o seu lugar. Tanto no Barranco, pelo telefone 33 31 61 72, quanto o Barranquinho,
3028 2310. Barranco, Barranquinho. Essa dupla aí infalível e essa dupla que nos orgulha muito na área gastronômica. Lembrando para vocês o seguinte, neste dia 7, amanhã, quinta-feira, vamos ter o Tour Gastronômico 2021 do projeto Pró-Doações e Transplantes Via a Vida, na Churrascaria Barranco, lá na Protásio Alves. Então vamos prestigiar aí esse projeto maravilhoso que é o Via a Vida, né? Que precisa do auxílio de todos nós. Lembrando que nós estamos aí agora, foi citado pelo Pugino, os 14 milhões de desempregados. A economia começa, quando deixam o governo agir, o governo governar, as coisas começam a dar certo. E a taxa de desemprego está reduzindo, não na velocidade que gostaríamos, mas enfim, com todos os problemas da pandemia, agora a retomada da economia, ela demora um pouco e é muito difícil ela pegar nos trancos que nós precisamos. De qualquer maneira, é fundamental que as pessoas estejam preparadas para esse novo momento que vamos enfrentar, principalmente, né, Pugina e Cláudio Candiota, aqueles jovens que estão agora querendo entrar no mercado de trabalho. E cada vez mais o mercado de trabalho exige qualificação. Nós sabemos, aí tem dados interessantes, que daqui a 4 anos vão faltar 260 mil trabalhadores qualificados na área de tecnologia da informação. O CIE está adaptado a esse novo momento da economia brasileira. Investir em um jovem talento é o seu melhor objetivo também, e é impulsionar o crescimento do seu negócio. Não só do CIE de formação dos profissionais, mas dos próprios profissionais, para que eles tenham acesso e sucesso no mercado de trabalho. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do CIE, Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul. Veja aí. Muito bem, olha aqui, são 19 horas e 43 minutos, a temperatura permanece 21 graus centígrados aqui na Zona Norte de Porto Alegre, sede dos estúdios da RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Percival Pugena. Eu não trouxe os números aqui, mas lembrando a menção que fizeste ao CIEE, eu, quando trabalhava em empresa privada, empresa de engenharia, usei muito recursos deles, com um muito bom proveito recíproco, preparando o pessoal para o mercado de trabalho e orientando esses recursos humanos de uma forma útil também para a empresa. Eu acho que é uma experiência extraordinária. E o nosso problema hoje, e aí viria o dado que eu infelizmente não tenho na memória, mas há um ranking dos países em relação à disponibilidade de recursos humanos preparados. E a posição do Brasil é muito ruim, muito ruim. Isto pode ser, até em curto prazo, um entrave muito grande ao nosso desenvolvimento, porque a maior riqueza que um país tem é recursos humanos. Existem países aí que são extremamente prósperos, que não têm riqueza natural de nenhuma espécie, não tem agronegócio, mas que têm recursos humanos bem preparados e deslancham com uma velocidade extraordinária. E alguns deles que saíram de um atraso, que estavam numa civilização mais superada, digamos assim, com estruturas políticas superadas, fizeram as mudanças necessárias e foram para frente. E nós patinamos tanto na política interna quanto na ordem jurídica, e esse desperdício de talentos com uma educação de má qualidade para os nossos jovens. Isso é um produto disso, chama atraso. Mas vou dar uma boa notícia. Foi aprovado hoje uma lei no Congresso Nacional pela qual quem quiser construir uma ferrovia pode organizar isso e montar o seu negócio ferroviário num entendimento com os produtores para transportar suas cargas. Ah, que ótima notícia mesmo. Sai comprando o terreno e faz, e não tem sem intervenção do Estado.
Num país que transporta sua carga em caminhão, né, com extrema dificuldade e com um aumento brutal de custos, o surgimento dessa iniciativa é extremamente útil. E é bom lembrar, o projeto nesse sentido existe no Congresso desde 2018, faz 3 anos que está lá. O Bolsonaro apresentou uma medida provisória nesse sentido. E quando o Bolsonaro apresentou a medida provisória, desenterraram o projeto e acabaram de aprovar em curtíssimo prazo, dentro do prazo de vigência da medida provisória. O que mostra que foi uma iniciativa, no final é uma iniciativa do próprio presidente da República para que isso viesse a acontecer e vem sendo celebrado por produtores e por empreendedores. Já tem, o ministro Tarcísio é excelente. É fantástico, né? Esse fantástico. A sugestão de emitir a MP foi dele, ele disse que já tem 14 projetos prontos para serem iniciados. Hoje é importante que tu fale isso aí, porque, na verdade, assim como aconteceu na eletrificação rural... Eles estão atrapalhando a Ferronorte lá, os esquerdas. Exato, a eletrificação rural aqui no Rio Grande do Sul, ela foi exatamente um modelo mais ou menos feito através das cooperativas. Elas estimularam a criação de energia pelas cooperativas e tal, rurais, e depois esta energia criada ali acabava indo para o sistema interligado de energia federal. Com a ferrovia vai acontecer, eu vi uma entrevista do ministro Tarcísio, vai acontecer exatamente isso. O governo Bolsonaro, ele quer recuperar as rotas ferroviárias para pessoas, para os habitantes, para todos nós, como era décadas atrás. E este projeto todo de privatização desses encadeamentos do setor ferroviário com a iniciativa privada vai permitir isso também, como fizeram na eletrificação rural. Essa notícia da ferrovia é fantástica e eu lamentei esse rolo que estão arrumando lá com a Ferronorte, que vai reduzir o custo da produção em 30% ou 40%. O transporte. Mas isso é ruim para a esquerda. Não. Perde votos. É ruim porque vai haver desenvolvimento, votos, as pessoas vão ganhar dinheiro, vão ter emprego, e isso a esquerda não admite. Eles querem a democracia cubana. Aí vira escândalo, o cara está ganhando dinheiro. Opa, isso aí um perigo. Então, aí fica difícil. Eles são contra. Aliás, o Roberto Campos dizia, né, que o socialismo só distribui miséria, quem distribui riqueza é o mercado. E nós estamos vendo isso nos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos começou pela ferrovia. Todo o país foi colonizado... Como iniciativa privada. Como iniciativa privada. E outra que está acontecendo lá, eles privatizaram o espaço aéreo, as viagens espaciais. Duas ou 3 empresas, uma é daquele Elon Musk, a outra é do Virgin Galactic, é o do... Como é aquele bilionário lá, agora me foge o nome, que é o dono da Virgin Airline. Eles estão levando satélites para colocar no espaço em órbita por um preço, tipo assim, 10% do preço que era o investimento da NASA lá. Então a NASA está contratando as empresas privadas para fazer o trabalho. E mais, eles desenvolveram uma tecnologia que a nave vai e volta. Entendeu? E quem quiser ainda tem turismo espacial, tem fila. Apesar que a passagem é um pouquinho salgada, assim, a mais barata é $240 mil. Vamos fazer uma vaquinha, vamos mandar uns esquerdistas para lá, vamos fazer uma vaquinha. E deixar lá, em órbita. Viagem só de ida. Deixa lá. Só de ida. Não, eles poderiam ir para Cuba, eles ficam aqui incomodando, mas eles poderiam ir para Cuba, para Venezuela, entendeu? Mas não vão, eles não vão. Aquele que fugiu de Cuba não volta. Tem o livro do Pugina. O livro do Pugina conta a história de Cuba. Aliás, depois vamos fazer uns comerciais aqui agora, depois eu quero ouvir o Pugina e o Candiota sobre essas questões aí todas levantadas, né? Essas falsas questões, né, que só para incomodar o governo e quem trabalha para o governo Bolsonaro, sobre os paraísos fiscais, que o investimento em paraísos fiscais são legalizados, é permitido, mas agora fizeram uma UE toda aí, porque o ministro Guedes, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, neto do Roberto Campos, também tem isso. Quantos esquerdistas não têm dinheiro lá? Quantos esquerdistas não desviaram dinheiro? Aí sim desviaram dinheiro. Sobre isso não se fala. Agora, o Paulo Guedes já falou isso, o próprio Roberto Campos Neto já também se manifestou,
são tudo coisas legalizadas, portanto, legais. Depois disso, nós vamos conversar, depois disso, esse intervalinho aqui de comerciais, vamos falar a respeito dessas coisas também. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Fones da Auxiliadora Predial aqui em Porto Alegre, 3216-6100, e em São Paulo, a Auxiliadora Predial também está em São Paulo, disputando aquele mercado que é muito concorrido, realmente tem empresas internacionais, empresas multinacionais nessa área do mercado imobiliário, lá em São Paulo. E a Auxiliadora Predial está saindo muito bem lá, ganhando mercado, uma fatia grande do mercado paulista. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Não deixe que o seu investimento, que o seu negócio, seja administrado por amadores. Confie na Auxiliadora Predial que ela vai dar o retorno certo para o seu investimento. E a Aspecir Previdência. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho, Pugina, a Aspecir Previdência, trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Vou falar um pouquinho agora do CCG. Para curtir a vida em qualquer idade, é importante ter com quem contar, evidentemente. Pensando nisso, o CCG Saúde oferece o Pop Humaniza, um plano de saúde completo e com valores acessíveis para quem tem 59 anos ou mais. Nós vamos chegar lá, né, candidato? Quem tem 59 anos ou mais, daqui a pouco nós estamos lá. Ainda falta. Com ele você tem acesso a mais de 20 clínicas próprias, veja bem, 20 clínicas próprias do CCG Saúde, além do novo Hospital Humaniza. Está uma maravilha ali na descida da Ramiro Barcelos, quase esquina Cristóvão Colombo, sensacional, com laboratórios de análises clínicas, ressonância, tomografia computadorizada com equipamentos de ponta. Além disso, você conta com o serviço de teleorientação CCG 24 horas para tirar dúvidas diretamente com a equipe médica, além da telemedicina, com consultas online, sem sair de casa e muitos outros serviços. Saiba mais sobre o Pop Humaniza em ccgsaude.com.br. Percival Pugina, essa história aí toda que nós antecipamos antes do intervalo, antes dos nossos comerciais, sobre investimentos em paraísos fiscais. Aliás, o Uruguai, aqui um tempo atrás, né, o Uruguai era conhecido como a Suíça da América Latina, porque tinha um esquema lá de captação de recursos internacionais, os chamados capitais, que andam por aí, né, tanto do Brasil, de outros países, e que tinham no Uruguai uma certa forma de benevolência do ponto de vista fiscal e tal. Isso é um atrativo mundial e é uma coisa absolutamente permitida. E aí? Olha, no Brasil, de modo geral, aquilo que se suspeita é sempre bem maior do que aquilo que acontece na prática, né? Por exemplo, quando o Luciano Hang foi inquirido na CPI da Covid, bem no começo, o Renan Calheiros perguntou para ele: o senhor tem dinheiro no exterior? Ele respondeu: tenho sim. Aí faz aquela... O senhor tem empresa offshore? Offshore quer dizer, além fora da costa? Fora, né? Do Brasil. Fora do país? Tenho, sim senhor, tenho 3. Mas vamos explicar bem. Tenho 3 empresas que são minhas, todas elas estão bem explicadinhas para a Receita Federal, que conhece as empresas, e anualmente eu faço a minha declaração, está tudo absolutamente legalizado, não há nada de errado nisso. Ou seja, se criou a ideia de que ter dinheiro no exterior é uma coisa ruim, quando para muitas empresas é uma necessidade operacional, né? Para outras pessoas é uma forma de você salvar, resguardar parte dos seus recursos. Proteger. Parte dos seus recursos, proteger seus recursos. O que só não faz quem não pode. Quem não tem recurso. Quem não tem recurso para pôr, porque quem pode faz. Bom, então agora chegou a vez de ser acusado de ter dinheiro do exterior para o ministro. Pelo que sei, vamos ver o que ele, explicação que ele vai dar. Pelo que sei, o dinheiro é dele, corresponde a 10% do dinheiro
que ele tem, Que é um patrimônio fantástico. que é um patrimônio muito grande, corresponde a 10% que ele tem no exterior. E aí se diz, mas ele ganhou com a alta do dólar, ele ganhou. Não sei quanto. Mas o que ele perdeu, os 90% que ele tem aqui, aí ninguém conta. Né? Então, eu acho que estão, mais uma vez, procurando pelo em ovo. Mas, vamos ver. Não, ele disse que, inclusive, ele se desligou da gestão dessas empresas, porque me parece que é uma exigência para assumir um cargo público. Os dois, tanto ele quanto o Roberto Campos Neto. Agora, o Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo lá, ele foi massacrado pela esquerda porque ele tinha uma offshore. Ministro Joaquim Barbosa. E por que ele tinha uma offshore? Legalizada. Porque ele resolveu comprar um apartamento em Miami, se não me engano. Também foi massacrado por comprar um apartamento em Miami. Tem milhares de brasileiros com um apartamento em Miami. Tem uns que tem em Miami, tem uns que tem em Miami que são dos amigos, não é dele. Não. São dos amigos. Tem um que tudo dos amigos. Mas Tudo dos nesses amigos. casos, sim, as pessoas têm. Então, a legislação americana, ela cobra muito no caso de falecimento. Então, por exemplo, se eu... A herança, né? É na herança. Tributo sobre herança. Se eu tenho uma empresa e o imóvel está no nome dessa empresa, eu transfiro as ações. Se o imóvel está no meu nome, eu morro, meu filho vai pagar 40% de imposto. Então, o que as pessoas fazem? Todas fazem uma offshore, às vezes nas Bahamas, às vezes Que é um seguro, nas né? Ilhas Cayman, fazem a empresa lá, honestamente, com o seu dinheiro, declaram no imposto de renda, declaram, porque eles têm procedência, eles têm que pegar o dinheiro, transferir para lá, tem que declarar que transferiu, vai fazer uma transferência e tal e coisa, e aí essa empresa adquire esse imóvel. Então isso, muitos O brasileiros... problema é ter o dinheiro lá com dinheiro ilícito. Dinheiro roubado. Esse é que é o problema. Aí vocês não falam, Entendeu? vocês não falam. Aí o sujeito é pego pela Lava Jato, devolve o dinheiro que foi encontrado, que ele tinha roubado, devolve na delação premiada, mas não houve o roubo. Então nós criamos no Brasil uma categoria de ladrões que não roubam, mas devolvem o que roubaram. É inacreditável. E essa questão do offshore, na verdade, são... Paulo Roberto Costa era esse que eu lembro do nome. Tinha um outro gerente lá que devolveu 150 milhões de dólares que ele não tinha no exterior, que ele não tinha roubado, de uma empresa que não era, que ele não tinha que assaltado, que era, no caso, a Petrobras. Na verdade, é a insegurança jurídica, é a questão das flutuações do mercado internacional e essa internacionalização da economia, né, que permitiram que se expandisse esse mercado de offshore, né, no mundo inteiro. Porque em muitos investimentos fora do Brasil é até fundamental, é necessário, é uma exigência ter um offshore, sabia? Sim, é mas aí depende dos negócios dele. Só que aqui nós temos uma categoria, o esquerdista normalmente são ressentidos, né? Os caras, quem é de esquerda, em geral, é um cara ressentido. Ressentido com o sucesso dos outros, etc e tal, pela incompetência dele. A inveja mata. É a inveja, o ressentimento e a inveja. Esse é o grande problema, né? Pode ver esses pessoal que é da esquerda, normalmente são invejosos. Não, por isso que eles ressentidos. precisam de um Estado gigantesco, porque precisam se pendurar no Estado. Porque na iniciativa privada não sobreviveriam. Não são nada, é a verdade. Olha aqui, ó, como você sabe, o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil, é isso aí mesmo. E você pode contar com a excelência e tradição do Plano Bem Seguro para cuidar e proteger a sua família e o seu patrimônio. Além da assistência funeral completa, disponível 24 horas por dia, o Plano Bem Seguro também garante acesso à assistência automóvel e serviços residenciais, além de seguros para sua casa contra incêndios e vendavais, e mobilidade emergencial para carro, moto ou bicicleta. Veja bem, fim de ano logo aí, muitos feriados, então viaje tranquilo com o Plano Ângelos, bem seguro. Conte com a experiência do Prever e garanta o melhor plano de assistência familiar. Acesse angelos.com.br e saiba mais do Plano Ângelos. Pessoal, Pugena, mais alguma novidade aí? Eu tenho essa informação aqui da Cesta Básica de Porto Alegre. Eu acho que é uma coisa importante, é uma coisa da área econômica. A Cesta Básica de Porto Alegre hoje é a segunda mais cara do Brasil. Ela perde para São Paulo. O valor da cesta básica, ou seja, aqueles produtos básicos para a alimentação de uma família, aqui em Porto Alegre é de R$ 672,39. O salário mínimo é quanto aqui? 1.500 e pouco. 1.100, mas...
por aí. Então, mais da metade do salário mínimo é a cesta básica. Em São Paulo, é o valor maior de R$ 673,45. Eu fiquei assim meio surpresa, sabe por quê, Pugina? E Cláudio Candiota, aqui a cesta básica mais barata é no Nordeste. Aracaju, quase mais de R$200 menos que São Paulo. 454, João Pessoa 476, Salvador 478,80. Está mais barato comer lá no Nordeste do que aqui. Aliás, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o gaúcho sempre paga muito mais. Mas e a carga tributária? Tem que ver isso. É isso aí. Não, mas a cesta básica, eu acho que a maior parte dos produtos são isentos, pelo que sei. Mas mesmo assim, isso é uma coisa que acontece em todo o Brasil. Nós temos a cesta básica, a segunda maior Mas do afeta o transporte, afeta... Eu penso que seja uma adequação ao mercado. Porque o PIB per capita do Nordeste é mais baixo do que o PIB per capita de São Paulo, de Brasília, Porto Alegre, né? Então, o pessoal mais pobre, talvez por isso o próprio mercado tenha que trabalhar recursos também, né? com margens menores, desde a produção até o consumo. Faz sentido. Perfeito. Alguma outra novidade aí, Pugina? Olha, eu tenho aqui um registro, na verdade é um comentário sobre esse assunto que não sai mais da mídia, que é a história da tal terceira via para a eleição presidencial. Primeiro, a distinção que eu acho que a gente tem que fazer é o seguinte: você quer uma outra via ou você quer um outro nome? Da segunda via. São coisas diferentes. Né? Você quer um tercios, como se dizia antigamente, que é um terceiro. Você não quer Lula, não quer Bolsonaro, quer um outro. Você não chame a esse outro de terceira via. Porque, rigorosamente, via é um caminho. E no Brasil, na política brasileira, só tem uma via existente, asfaltada, pavimentada, prontinha, trabalhando e pronto para acelerar o trabalho, que é a da esquerda. Essa é a única via. E adquiriu essa exclusividade porque ficou 24 anos no poder. E ficou 24 anos no poder porque, durante todo esse período, a direita brasileira votava numa esquerda... Achando que era a direita. Votava numa esquerda achando que era o que tinha, que era a sua direita, era com quem ele tinha que se virar, porque a outra era pior. FHC, por exemplo. Quem tinha consciência do perfil do PSDB sabia que era um partido da esquerda. Quem conhecia a história do Lula e do Fernando Henrique sabia que ali tinha coisa. Porque as pessoas não sabem. Então vamos lá. Lula e o Fernando Henrique, que posaram durante 2 décadas e meia como adversários, eles andaram de braço junto em todas as passeatas esquerdistas dos anos 70 a 80, de braço dado. Chegaram juntos na Constituinte de 88 e os dois, trabalhando em acordo, empurraram a Constituição para este rumo a que mencionasse antes, Candiota. Empurraram para a esquerda para fazerem uma Constituição socialista. E só não foi tão socialista quanto eles queriam, porque houve uma reação para impedir, porque eles queriam ainda mais. Sim, tanto que o PT ficou contra, não era suficientemente socialista. Não era suficientemente socialista. Isso em 1988. Em 1993, os dois se encontraram na cidade de Princeton, onde celebraram o Pacto de Princeton, que foi um acordo do Lula representando mais alguns, né, enfim, do Foro de São Paulo, e o Fernando Henrique pelo Diálogo Interamericano, que é um outro movimento de esquerda mais ligado à social-democracia. E ali eles firmaram um pacto que deu como resultado o que nós vimos acontecer na política brasileira durante um quarto de século na frente. Lula se elegeu presidente, o Fernando Henrique se elegeu presidente, ganhou a primeira eleição, ganhou a segunda, e depois, pela tática das tesouras, em que 2 lâminas aparentemente trabalhando em sentido oposto, cumprem o papel previsto para ambas, que é cortar o papel, e ali eles fizeram um picadinho do Brasil. Ali eles destruíram o Brasil num trabalho de 24 anos. E nós votamos no Fernando Henrique, votamos no Fernando Henrique de novo, votamos no José Serra, votamos no Alckmin, votamos no Serra 2, votamos no Aécio Neves, pela direita. E eles agora querem, com essa história da terceira via, recompor isso.
É disso que nós estamos falando. Não havia direita, a direita estava na catacumba, como eu digo, não falava para ninguém, porque não tinha voz, não tinha expressão, não tinha partido que a representasse, não tinha organização alguma, não tinha um movimento organizado conservador, de vez em quando algum evento dos liberais, mas de conservador não tinha nada. Aí quando se elege o Bolsonaro, porque ele se elegeu por quê? Porque ele pegou uma bandeira que estava todo mundo esperando que aparecesse alguém, e aí o cara que está lá em casa, aborrecido com o rumo que estava indo a sociedade brasileira, descobriu, olha aí, tem alguém, vou votar nesse cara. E, de repente, descobrimos que éramos dezenas de milhões. Eu digo descobrimos, porque me incluo, né? Dezenas de milhões. Isso foi um terremoto na política internacional e mundial, porque não se esperava isso do Brasil. Não se esperava que acontecesse uma coisa assim. O caminho do Brasil estava traçado para onde ele deveria ir. Bom, dali para frente nós conhecemos a história. Só que a segunda via, que seria essa, não pôde ser construída porque veio a pandemia. E aí acabaram as reuniões, acabaram os encontros, acabou todo um trabalho de organização que se poderia fazer, que se deveria fazer, mas não tinha como realizar. Começamos a fazer isso em 2019, eu digo começamos porque fiz parte desse impulso inicial, mas depois pararam os congressos, pararam os encontros, e agora começa a ser retomado. Então não tem terceira via, porque não tem segunda. O que tem é um candidato que é o único que pode ganhar a eleição das esquerdas que tem por aí. E eles querem pegar alguém da esquerda de novo, vender como sendo uma terceira via, para desgastar, desidratar a candidatura do Bolsonaro e levar de novo o jogo do Brasil para as duas esquerdas. Por isso que a imprensa está batendo palma para essa ideia, está empurrando para frente todas as candidaturas possíveis de uma terceira via, mas se essa grande imprensa brasileira faz isso, meu amigo, abra o olho e vá para o outro lado. É verdade. Está perfeita, por isso que eu adoro ouvir o Pugino. Não, exatamente não. É a segunda via. Não, aliás, não tem. Porque o que acontece é que são os mesmos que estavam antes. Que querem voltar. Claro. Então, isso não é uma alternativa. A alternativa para mim, eu falei isso aqui no programa, a alternativa para mim é o seguinte: descobrimos que a Margaret Thatcher baixou o espírito da Margaret Thatcher no Brasil em uma mulher maravilhosa, que eu não sei quem é, cujo nome não temos, né? Então seria a Margarida Thatcher, né? Ou a Margarida qualquer coisa, e ela surge transmitindo as ideias da Margaret Thatcher. Assim como surgiu o Bolsonaro. Assim como surgiu o Bolsonaro. Só que seria a Margaret Thatcher, né? Aí vamos combinar com qualquer um. Vamos combinar que é a Margaret Thatcher. Ou podia ser também o Churchill, né? Que desceu aqui com o nome de Wilson Churchill. Baixou em alguém e tá aí, esse lance aparece amanhã. Aí uma terceira via. Aí sim, aí nós vamos ter alguém, né, que responsável... Não, aí é um Tércios. Aí nós temos Tércios. Agora, os mesmos caras, cujos partidos vêm mudando de nome, que tu não sabe mais qual é o partido. Tem um nome qualquer, tu não sabe onde é que ele saiu. Tu vai olhar lá atrás, era o Partido Comunista. Entendeu? Mudou para isso, para aquilo, virou não sei o quê. Entendeu? Então não tem. O que tem aí que estão chamando de terceira via é partidos de esquerda e extrema esquerda, até alguns disfarçados, apesar que a extrema esquerda está bem por aí, mas são partidos de esquerda fazendo de conta que não estiveram no poder até 2019, que querem voltar ao poder. É isso. Salvo engano, né? Mas me parece que está absolutamente correto, como sempre. Eu só posso concordar com o Pugino, né? Não tem como. Com certeza. Olha aqui, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tour gastronômico. Chihuahua, tradição que perdura assim como o movimento das ondas do mar. Chihuahua, desde a Getúlio Vargas, né? O candidato a gente frequentava lá o Chihuahua. Desde ao lado do Marrocos, ali, ao lado do cinema. Do lado do cinema, E realmente marcou tradição lá, e hoje ele está fazendo tradição também ali na Teixeira Mendes 1216. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Realmente é uma coisa importante. Temos aí, casquinha de siri, moqueca de peixe, camarão adorê, bacalhau às natas, quer dizer, tudo isso, Pugina, é uma coisa... O problema de chegar lá no Chihuahua é tu pedir um prato, depois, por que não pedir aquele, né? Quer dizer, é muito... Camarão à milanesa. Eu me lembro,
Você lembra do restaurante Negrão que tinha lá? Era um outro lá na José de Alencar. José de Alencar. Tinha esse que o Chihuahua abraçou, que é esse camarão à milanesa, fantástico, maravilhoso. E tem tudo isso no Chihuahua, né? Tu pede o prato que você pedir lá, você vai sair encantado. Esse é o grande problema. Tu pede um prato e vai, pô, por que eu não pedi outro? Então faz o seguinte, vai toda semana lá, né? Não, e a teleentrega funciona, que é um espetáculo. E tem a teleentrega, exatamente. A teleentrega você tem lá pelo telefone. Ligue agora mesmo, faça uma encomenda. 3105-6767. Agora vem o tempo, né, de primavera, verão e tal, lá, a gente sai mais, já tá, a questão da pandemia já está sendo superada, graças a Deus. O prefeito anterior já não está mais aí para fechar tudo de novo, né? Então vamos comemorar, né? O PSDB, né? PSDB. Enfim, vamos lá no Chihuahua. Realmente o Chihuahua continua sendo aquele restaurante tradicional da gastronomia do Rio Grande do Sul, esses frutos do mar, que maravilha, que delícia. Um ambiente agradável, bonito, estiloso e tal. Chihuahua, anote, vá, visite o Chihuahua e se delicie com os frutos do mar que são oferecidos lá no Chihuahua. Vamos falar um pouquinho do Esponqueado do Jardim, a Chevrolet Esponqueado Jardim é conhecida como a revenda que não perde o seu negócio. São 8 lojas no estado, 2 aqui em Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Ijuí, Passo Fundo e Erechim. A Chevrolet Esponqueado Jardim valoriza o seu usado na troca e sempre tem as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou o seu seminovo. Aliás, os seminovos estão sendo muito valorizados aí, mas o mercado já dos novos já começa a reagir também. Então, o mercado automobilístico hoje está tendo um grande sucesso aí entre os consumidores. E claro, se você exagerou, né, o candidato, a gente sempre vai no Chihuahua, vai no Barranco, vai no Armazém do Queijo, vai lá no Di Paolo, daqui a pouco não vê aí a mensagem do Di Paolo, você às vezes exagera. E se exagerou, tá aí, ó. Olina é a solução. A Olina é o extrato fluido de aloe vera ferox 0,18 e extrato que resolve todo o seu problema estomacal. Você, por exemplo, o Bernardone é um camarada que sempre leva daqui uma Olina, porque o Bernardone está exagerando, mas viu que o tamanho que está o Bernardone, exagera, né? É exagerado o Bernardone, então a Olina vai lá e resolve o seu problema. Tiro dado, bugio deitado, como se diz, né, na gíria gaúcha. Então, Olina resolve o seu problema. E vamos falar também de vinhos, né? Vinhos do mundo. O mais importante para vinhos do mundo é proporcionar a você, que gosta de vinho, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com a garantia de economia e qualidade. Passe em uma das lojas do Vinhos do Mundo aqui em Porto Alegre. São 3 lojas. A primeira estamos aqui, ó, na Cristóvão Colombo, pertinho aqui da RDC TV, 14,93. Aqui o bairro Floresta. A segunda fica no bairro Boa Vista, na Alameda Alípio César 203. E a terceira, claro, não poderia deixar de ser diferente, lá no meu bairro, Menino Deus, na Getúlio Vargas, 1135, onde eu frequento lá, eu e o Vilmar Govinates, que todo sábado damos uma chegadinha para lá, para abastecer aí a cantina, né, com os bons vinhos da Vinhos do Mundo, aquele atendimento espetacular que a Vinhos do Mundo proporciona a quem vai se dirigir lá e comprar o seu vinho. E vamos finalizando o nosso tour gastronômico de hoje na Di Paolo. Di Paolo Galeto Consequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Recanto Maestro, com atendimento presencial e delivery. Olha aqui, ó, o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo, claro, as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às nossas origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor de uma mesa farta. Prove a sequência de Galeto ao Primo Canto, em Porto Alegre, lá no Boulevard Laçador. Vamos aí a mensagem do Di Paolo, né, com o nosso Paulo Jeremias, que é um grande artista, está se consagrando aí também nesse comercial da Di Paolo. Vamos acompanhar. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim.
O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Que maravilha, aqui ó, são 20 horas e 17 minutos. Temperatura permanece ainda de 21 graus centígrados aqui em Porto Alegre. Vamos ter uma noite boa, agradável para dormir, e amanhã o tempo bom é a previsão da meteorologia. Falando no Jornal do Comércio, nós falamos, claro, no melhor jornal do Rio Grande do Sul. Em conteúdo e informação, o Grupo Espanhol vai investir 6 bilhões em Rio Grande. Esta informação, né, que já vinha há dias sendo já anunciada e agora oficializada. Esse projeto de térmica terá obra iniciada no ano que vem, em 2022, se obtiver licença ambiental e liberação da ANEEL. Aí é que começa o pepino, né? Call center do Santander está consolidado, diz a Prefeitura de Novo Hamburgo. Lembrando que, nessa semana, lá o prefeito Sebastião Melo, lá em Madrid, tentou, de certa maneira, puxar o assado para sua brasa aqui para Porto Alegre, né? Está dando um rolo federal essa questão toda aí. E a prefeita de Novo Hamburgo está dizendo lá que o setor, a dona Fátima Daut, que o setor lá está consolidado, lá o call center, que emprega, olha bem, 4.800 trabalhadores em Novo Hamburgo, hein? Talvez seja o maior empregador da cidade, né? Tu imagina o que seria o Brasil se não tivesse uma âncora, hein? A âncora é a esquerda, óbvio. É claro. Contra o desenvolvimento, contra o pleno emprego. E seria uma civilização Mas mesmo, seria né? um país fantástico. É que a civilização deles não impede isso. Lamentavelmente, né? Então, nós temos, desde a Constituição de 88, que foi deteriorando, né? Com certeza. E em vez de formar com educação de qualidade, profissionais, formaram militantes. O problema é essa geração que está chegando agora aí, né, no mercado de trabalho, que é a geração do PT, né? A geração dos anos 2000 é a geração que está aí. Mas é a via pavimentada que eu digo. É a via pavimentada. É a via que está aí. É isso aí. Perfeitamente. Bom, eu queria trazer também aqui, viu, Pugina e Candiota, a questão essa da paralisação, né, do Facebook, do YouTube e do WhatsApp, que causou uma série de... Evidentemente, nessa interligação mundial aí, para vocês terem uma ideia, o Facebook tem no Brasil 130 milhões de pessoas, o YouTube 127 milhões e o WhatsApp 220 milhões. E agora as empresas que foram prejudicadas, porque na verdade o Facebook hoje, mas sobretudo o WhatsApp, é um instrumento de negociação, de trabalho e tal. E muitas empresas estão entrando agora com recursos para serem indenizadas pelos prejuízos ocasionados. É uma bronca jurídica enorme, né? Eu penso que sim. Aí eu penso que o Candiota deve falar com mais propriedade, informação né, e propriedade. Realmente eu não tinha pensado nisso, porque eu não uso essas redes sociais, né? Eu sou um dinossauro. Eu não faço parte desses milhões do YouTube, milhões do Facebook. Eu o WhatsApp, sim, mas eu uso estritamente para trabalho, assim. Não tenho... Usa modestamente, né? Uso modestamente, mas... realmente, se as empresas tiverem prejuízo, são usuárias. A única dúvida é que não se paga, né? Não sei qual é a relação contratual que tem entre o WhatsApp e o usuário, entre o YouTube e o usuário, porque não se paga, é um serviço que está lá disponibilizado e eles ganham dinheiro com patrocínios, vendendo anunciantes. Eu não sei exatamente, olha, nunca parei para estudar isso aí, mas eventualmente talvez caiba aí uma ação. Mas eu acho que é uma nova figura jurídica que vai surgir por aí, né? Eu vi uns empresários falarem hoje que eles tiveram... Agora, a urna eletrônica é segura, eu até vou te dizer, esses Zuckerberg, esses caras aí do
no Facebook, eles têm que vir aqui no Brasil aprender essa tecnologia. São todas as empresas dele. Mas eles não sabem como evitar. Eles têm que vir aqui falar com os técnicos do TSE. Exatamente. Aliás, eu acho a maior fake news que tem, opinião minha, tu olha para aquela máquina, tu percebe que aquilo ali, em termos de tecnologia, é o máximo onde o ser humano pode chegar por algumas gerações. Histórico. Daqui a 30 anos nós vamos olhar, mas que coisa maravilhosa. Mas olha o que são as urnas de segunda, terceira e quarta geração, que aqui no faz de conta que a democracia não tem. Né? É um espetáculo. E um detalhe, nos Estados Unidos, se tu encomendares uma urna eletrônica sem impressora, tu não consegue, porque os caras não te entregam. E nos Estados Unidos, por exemplo, que já foi febre, né? Assim, no tempo do Tutankhamon ali também se usava isso, voto 100% eletrônico, mas depois que o mundo se desenvolveu, que eles agregaram a impressora, agora lá nos Estados Unidos parece que tem 7 estados, alguns condados que ainda usam, né? Mas estão evoluindo. Aqui no Brasil é inconstitucional. Na Alemanha, inconstitucional é não ter o voto impresso. Então, vocês se decidam. Vocês preferem a democracia alemã, onde é inconstitucional não ter o voto auditável, ou o simulacro de democracia, onde inconstitucional é ter? Não existe. Não existe. Se a gente tivesse que traduzir... É uma teimosia, uma coisa extraordinária. O presidente do TSE, o ministro Barroso, declarou, li hoje, deve ter declarado ontem, né, que o problema do Brasil, o problema do TSE hoje, o maior problema que ele enfrenta é a desinformação. A sociedade brasileira está sendo desinformada a respeito dessas máquinas em que vota. Eu peço ao ministro dar uma olhada numa de suas máquinas, né? E depois olha um televisor de 23 anos atrás e me diz qual é a diferença, se é sensato que essa máquina persista absolutamente perfeita, sem necessidade de sofrer qualquer mudança. Mas olha só, a Universidade de Princeton fez um estudo em 2006. Quem quiser saber, está na internet. Coloca lá, Electronic Voting Machines, Princeton University. Tem um estudo lá, 2006. Destruíram com as urnas eletrônicas de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Depois tem um estudo da Universidade de Michigan e outro da Universidade de Nova York. Então eu tenho essas 3 universidades mundialmente conhecidas, que estão sediadas numa democracia, aliás, a mais antiga do mundo, não é? E essas universidades estão dizendo isso. Então eu tenho que acreditar ou nessas universidades que estão sediadas numa democracia, ou eu tenho que acreditar em meia dúzia de indivíduos que estão aqui numa ditadura fazendo de conta que é democracia. Não dá. Não dá. Sinto muito. Agora uma grande fake news, Eu não quero nem saber o que os outros estão falando. Eu quero saber dos estudos que estão lá nos Estados Unidos, para quem quiser ver, realizado por 3 universidades. O resto não me interessa. O que estão falando aqui no Brasil não serve. Me interessa o que estão dizendo na Alemanha, que é a maior economia da Europa, em que estão dizendo que inconstitucional é não ter o voto auditável. Eu vou acreditar em quem? Então, a opção está aí, para quem quiser. O pessoal de cabelo branco certamente acompanhou apurações antigas, que se diz que era uma coisa horrível, o nível de corrupção, por exemplo, antes das máquinas. Eu fui fiscal de votação, fiscal de apuração. Eu também. Em tudo que é eleição eu era fiscal. Eu também fui vários anos mesário. O cara, para roubar algum voto naquela mesa ali, o cara tinha que ser muito safo, como se dizia, para conseguir enganar os fiscais todos que acompanhavam. Ele tinha que fazer um acordo com os fiscais. Tinha que fazer um acordo na mesa ali, na frente de todo mundo. Eu não sei como é que fariam isso. Porque o boletim saía dali já anotado por representantes dos partidos, era pendurado na parede, a imprensa apanhava esses boletins e ia totalizando ela mesma. E ao cabo do dia ela tinha o seu total, que era o total daquilo que era levantado mais rápido que o tribunal. Mais rápido que o tribunal. Mais tarde saía o número do tribunal com ajustes mínimos. Ajustes mínimos. Então, nós recebíamos a informação, o cara do sofá recebia da mídia a informação mais rápida do que a do tribunal, que fazia a totalização em cada estado.
E depois esse total ia para o tribunal, para o TSE. Então, era completamente descentralizado, e aquilo era contado, e depois era só juntar 21 peças ali e somar. E lá fiscalizadíssimo, porque o número chegava e passava pela mesma inspeção. Tudo visível. Porque a votação, o voto é secreto, mas a apuração tem que ser pública. Tem que ser pública. Meu não, Esse é eu vou problema. dizer o seguinte, para poder fazer uma apuração pública com essa coisa, teria que fazer uma combinação de Matrix com Querida Encolhi as Crianças. Não sei se se lembram desse filme, que o cara fez um experimento lá e as crianças ficaram micro, do tamanho micro, né? E o Matrix era o Keanu Reeves, aquele ator, andando dentro de um computador. Então, se alguém encolher uma criança e botar lá dentro, aí ele vai ver a apuração. Entendeu? Inclusive vai ver a fraude. Porque o cara está lá dentro, está vendo. Agora, o que acontece lá dentro, ninguém sabe. Aí diz, não, mas nós temos técnicos, então quem sabe é o técnico. Mas então nós dependemos da opinião do técnico. Agora, pelo amor de Deus, nenhuma democracia, zero democracia, utilizam esse sistema. Só o Brasil, Bangladesh e Gabão, parece que é, não me lembro, entendeu? Alguma coisa está errada. Se as democracias utilizam o voto auditável, entendeu? Impresso para poder ser recontado, inclusive em alguns estados dos Estados Unidos, é automática a recontagem. E nada me explica, Candiota, nada me explica, Silvio, que se leve o país à tensão política que nós ficamos por uma coisa dessa. É um absurdo. Com as razões que nós conhecemos. Nenhuma, ou seja, né? Simplesmente eu estou dizendo que é. Qual é o problema, mas, entendeu? É um troço sinistro, é quase uma patologia mental. E o cara que está querendo... seu orgulho, sua vaidade, sua teimosia a esse ponto. E o cara que está querendo a auditagem das urnas, que reforçaria a questão democrática, é acusado de ditador e antidemocrático. Aí isso que dói mais. Eu até vou aproveitar, porque nós falamos aqui em Cuba, tá? E o Pugina tem um livro em que ele demole essa narrativa, essa conversalhada, essa mentira que é Cuba. Cuba é uma fraude. Tudo que você ouve é mentira. O que tinha lá era um ditador sanguinário, bandido, junto com o irmão e mais um outro lá, que me foge o nome, entendeu? E esse grupo saiu matando gente e a esquerda transformou em herói. E esse indivíduo que passou preso há algum tempo aqui, só foi solto porque o Brasil não é uma democracia, quer ser presidente dizendo que aquilo lá é uma democracia. Compra o livro do Pugina, A Tragédia da Utopia. Bota no Google aí, vai aparecer, compra lá. Você vai ver o que a esquerda está lhe vendendo. Além do que o Pugina nos passa aqui, né? Nós somos privilegiados. E o Pugina não me pediu para fazer propaganda, estou falando. Nós somos privilegiados por isso, né? Para até recomendar essas coisas. Pugina, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Tá, espero que esteja mais vezes contigo aqui nessa bancada, que é sempre uma grande honra. É uma alegria para mim também. E até uma próxima. Também. Candiota, um abraço. Muito Foi obrigado. Um privilégio ter estado com vocês. Até a próxima. Mendes Ribeiro. Telespectador, muito obrigado pela sua fidelidade aqui ao Atividade. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, gremistas e colorados, né? Amanhã um novo encontro com vocês aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Uma boa noite, bom descanso e até amanhã.